Foi lá. Nada, fui lá e não consegui fazer nada. Não passou nada. Você foi lá, bateu Boa tarde. panela. Pegou carona com o Foi lá, Bolsonaro. gritou liberdade, caralho. Gritou contra o caralho aqui, caralho lá. Trouxe um choripã na Dirce e ficou. E voltou pra trás, hein? Difícil mudar o esquema, que nem o Brasil, né? Tá complicado. O Brasil também, quando você acha que vai mudar... Bate na trave. Porque é muito interesse, né? Muito. Muito interesse. Tem janela por todos os lados, Emílio. E a janela O que não quer eles ser querem? fechada. O que eles querem? Porque aqui é o seguinte: aqui nós seremos. Quem ficar vai ser escravo. Porque nós vamos pagar o quê? Do jeito que é o esquema, do jeito que tá tudo, que não muda, se não mudar, nós vamos pagar juros. Sim. Certo? Muitos. Vamos pagar juros e vamos pagar funcionário caro. Que é a turma, que é o... Você não viu lá o presidente? Falou que 44 pau é pouco. Não é nada. É micharia. 44 Dinheiro pau de não é pinga. micharia, Nada. dinheiro de pinga. Por quê? Para a turma que está acima. É outra casta. Elite. Não é outra casta. Você que é um homem viajado sabe o que é uma casta. Sei. Quando você está nessa casta, jamais você sobe vai para essa casta. Você não consegue. Então eles têm um Brasil muito diferente do nosso. E a gente vai trabalhar para pagar isso aí. E não muda. E na Argentina, provavelmente deve ser a mesma coisa. Exatamente igual. A vantagem que tem na Argentina é que os salários são muito menores que aqui. E que lá não é tão fácil que, por exemplo, o ministro tenha uma participação em uma empresa estatal, porque além desses 44 que você mencionou, tem mais 36 quando está em algum conselho de administração de alguma coisa. Tem vários ministros que estão, por exemplo, no conselho de Itaipu. Sim. E o que eles sabem de energia? Nada. Mas são mais 36 Carreta pau. furacão. É isso. E o objetivo em geral da esquerda é colocar gente cara e incompetente, que com certeza não conseguiria esse salário no setor privado. Que é a companheirada, Com os certeza. companheiros. Os companheirados. E aí explica os números que Sami estava dando. Você teve um prejuízo nas estatais de 2,3. Quando você vai nas estatais federais, foram 600 mil. Só que no ano anterior era superavitário, 4,8. Então, eu estava vendo a conta aqui. Quanto que o Guedes deixou de superar? 56? 125 foi o superávit primário, 125 em 2023. Em 2022 tinha... Não, em 2022. Em 2021 tinha sido 65. E 2020 foi uma catástrofe, que foi o ano da pandemia. E agora é 230? Então, Agora para baixo tá 250, depende da conta que você faz. Não, mas precisamos ser justos aqui. A gente não pode ser injusto. Não. O funcionário estava congelado, né? Tava congelado. Que foi o Guedes durante a pandemia. E aí entrou os funcionários. Entrou funcionário, entrou não sei quantos ministérios. Por isso também que tá esse buraco. Mas além disso, tem algumas coisas estruturais como precatórios, tudo. O que existe, que eu acho que preocupa, e aí eu acho que o Segré vai concordar comigo, é o princípio. O Bolsonaro, se for ver, não fez... ele conseguiu superávit, mas nos 2 primeiros anos, mesmo antes da pandemia, ele teve problemas. Por quê? Porque mesmo querendo, é difícil segurar, porque a máquina pública quer gastar. Tem sede de gastar, é funcionário, é não sei o que lá. Mesmo você controlando, é difícil. Agora, o que me incomoda é o princípio do PT que gastar faz bem e que é assim que cresce o país. Então, ele gasta com prazer e não cuida das contas públicas. Só que isso é uma sinalização péssima para mercado. E o que o mercado? O mercado não come, não tinha assim, mercado... Tinha, né? Só que aí vai ter taxa de juros mais caro, vai ter inflação, e é o caminho que a Argentina amargou aí nos últimos anos, infelizmente, e para sair vai sofrer. Assim, não tá fácil a vida do argentino. E aí você vê outra questão. Quando você puxa a quantidade de dinheiro que saiu do Brasil... 8 bi. 8 bi só em janeiro. Só em janeiro. Os primeiros dias de fevereiro, mais 2,3 bi. Foram 10 bi em total. Então vai dar uma merda. Vai, lógico que vai. Mas por que as pessoas vai? Se você imaginar... eu sei, mas ninguém está falando isso. Não. Só nós aqui. A taxa de juros está alta. Se você tivesse uma taxa de juros realmente alta e compensa taxas de juros reais em termos de inflação, então o pessoal não deveria ir embora, porque está conseguindo lucrar sobre o dólar. Em lugar de colocar dólar em algum lugar, traz aqui, passa para os reais, aplica na taxa de juros locais e depois de um tempo volta os dólares e vai embora. Isso. Carry trade se chama isso. Ok. Mas por que eles estão indo? Porque enxergam que
o critério de segurança jurídica, de alterações de normas e de descontrole do gasto público é um risco muito alto. Posso fazer uma pergunta para vocês agora, economistas? Claro, vamos lá. Economistas. Eu sei também. Eu vi agora, saiu uma notícia que os caras tem a XP, que é uma compra, é uma corretora. É uma corretora, quer dizer, então, o cara entrou na justiça, eu vi, ele entrou perdeu na justiça 17 milhões. porque ele perdeu dinheiro. Isso aí é ruim, não é? É ruim. É claro, eu não vou falar do caso porque eu não tenho conhecimento. Porque uma coisa assim, eu comprei dólar, o dólar caiu, eu comprei ações caíram e aconteceu e paciência. O que me parece que ele está acusando, que eu não sei se procede, é o seguinte, ele falou assim, olha, por causa da XP, né? Porque a XP e outras corretoras, ao invés de chamar gerente de conta, gerente de investimento, chama de assessor de investimento. Mas ele funciona como um gerente. Tá bom, provavelmente mais especializado aqui, lá, não tô tirando o mérito. Muito bem. Aí ele fala às vezes pro assessor assim, ó, eu tenho 17 milhões, o que eu faço? E o assessor, e aí que tá o problema, ele pode ter errado, não na indicação, mas na informação do risco. Fala assim, olha, compra essa empresa aqui, ou compra a dívida dessa empresa. Então, mas não pode entrar na justiça porque você perdeu numa aplicação, não, mas se você foi informado, se você foi informado, eu só vejo um caso que eu não sei se cabe, deixar claro, que é o cara ter informado errado o produto. Isso. Ele informado errado. Por exemplo, dívida de empresa, isso não tem chance de dar calote, consegue. Que era um investimento conservador. Deixa o segredo quando você faz, se chama perfil do investidor. Tá. Quando você vai investir em algum lugar, você preenche o perfil do investidor. Então, por exemplo, eu sou conservador. Eu não gosto de andar, vamos ganhar 100%, mas pode perder 80%. Eu prefiro ir numa aplicação conservadora. Tá. Aí, nessa aplicação conservadora, se a pessoa falou, eu quero risco, vai colocar nessas questões, em que você pode perder muito e pode ganhar muito. Eu não sei, nesse caso, se ele preencheu o perfil de investidor, se o perfil era conservador e colocaram ela numa carteira muito volátil e aí ele perdeu. Então, mas eu nunca ouvi falar isso, que o cara vai na justiça. Não, o que ele está pedindo, só para colocar, ele está pedindo a informação de gravações, o cara que perdeu essa grana, para saber se teve alguma coisa, se colocaram para falar, você tem risco ou não. Mas tem enganado. Não, a questão que ele está falando, ele pontuou bem. Tem Quando você vai investir em qualquer banco, Emílio, não tem perfil do investidor? Tem. Não, tem perfil. Não, ele vai falar, Emílio, você vai colocar nesse fundo, ele é conservador, você vai ganhar 1%, né? Ou aplica CDB, esse tipo de coisa. Eu acho muito complicado. Se você vai mandar isso para... É que nem avião também, qualquer coisa vai na justiça. Então, mas 40 pau, 50 pau. Por isso que a passagem é cara. Pelo regulamento da CVM, quando você, e do Banco Central, quando você faz uma conta de investimento, você preenche o perfil de investidor. Que não só fala o seu perfil de risco e também o quanto você conhece de mercado financeiro. E em cima desse perfil deve ser feito a eventual indicação de produtos. Claro. Então, eu imagino que seja isso, assim. Mas, evidentemente, tem risco. É que nem a pessoa que compra uma franquia e depois reclamar, não deu certo. Mas, você não sabia? Não deu certo o investimento. Então, mas aí quando você vê a proposta da carteira, aí deve estar o problema. Porque se a pessoa fala, eu sou conservador, e ele te pergunta no perfil, você aceitaria perder até 5% do seu patrimônio, 10%? Tem outra questão do perfil. É curto prazo, é meio prazo, é longo prazo. Então, depende muito. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser o caso da pessoa que está sendo assessorada erradamente, ou pode ser o caso que a pessoa ganhou um monte de dinheiro, aí perdeu e fala, não, como perdi, agora estou reclamando. Não sei. Eu perdi, agora vou reclamar. Tá claro o negócio, vocês têm razão. Não tá. Mas quando o cara tem uma grana dessa, normalmente o assessor de investimento, ele faz. Você tem que, inclusive, dentro do aplicativo, tem o perfil do investidor. Mas pode acontecer muita coisa. Pandemia, no meio pode acontecer tanta coisa. Mas mesmo assim, no perfil conservador, você vai ter um vínculo diretamente, por exemplo, com algumas ações, com B3
são perfis que não têm uma volatilidade tão alta, mas também quando você ganha, não ganha tanto, mas quando perde, não perde tanto também. Muito bem, desculpa, eu mudei totalmente. Pode voltar do Milei, só uma questão que não está passando a lei ônibus, né? É ônibus, não passou. E saiu uma notícia agora que talvez ele vá por decreto dele. Como é que funciona isso? Mas aí tem... funciona assim, primeiro, a lei ônibus tinha 680 artigos, diminuíram para 300 e pouco, foi aprovada um pouquinho menos de 300. Tá. Isso foi a lei ônibus, foi aprovada no geral. Mas aí começa a um artigo por artigo, o Congresso tem que aprovar. Tinha aprovado o primeiro, que eram esses superpoderes. Certo. Por um ano, o Milei poderia, sobre 6 emergências econômicas, ele poderia fazer o que ele quisesse. E depois o Congresso resolvia se aprovava mais um ano. Mas quando começaram os outros artigos, o Milei observou que ele não ia conseguir aprovar porque ele não tem apoio dos governadores, não tem apoio dos prefeitos, não tem um governador dele e um prefeito dele. Ele tomou pau lá, né? Então, foi feio, perdeu feio. E aí qual era a questão? Os governadores queriam, você quer arrecadar, tem um imposto que chama Imposto País. Tá, parte desse imposto tem que voltar para os estados provinciais. E o Milei falou, não, é isso ou nada. Não negociou. Tá bom, então nada. E tem um político de muitos anos que chama Pichetto, chefe de bloco de Hacemos. É um peronismo renovador, um peronismo não beligerante. E falou, gente, vocês estão falando de política, aqui tem que negociar, não pode ir na marra, ou sim ou não. Tem coisas que vão precisar negociar. Como não deu, então o Milei tirou a pauta do Congresso, os kirchneristas comemoraram, e agora tem que começar tudo de novo. A única questão é que, segundo o Milei, tinha dito aqui há muito tempo, eu vou colocar plebiscito na rua, o pessoal vai votar e os congressistas vão ter que fazer o que o povo quiser. Legal. Mas hoje, eu não sei se o Milei iria para um plebiscito se tivesse gente indo e gente votando a favor do Milei. Porque já mexeu com... Porque lá a inflação foi 30 de novo e agora 20, né? A previsão é 20, né? 20 para 19,2%, 20% para janeiro, foi 25,5% em dezembro. Mas lembra quando a gente foi trazendo 1.000 pesos, 10 mil pesos, 100 mil pesos? Hoje seria 240 mil pesos, R$1.000. Você acha que o Brasil vai para esse caminho? Se não cuida o recurso público, eu acho que vai, mas é lento. Porque a degradação argentina foram várias questões. Cronicamente o déficit fiscal, mas foram outras tantas. Ajuda de benefício fiscal, por quê? E porque sim, damos benefício para todo mundo. Quando você distribui e não tem contrapartida, você cria uma dependência da pessoa em relação ao Estado. Essa dependência se traduz como uma chantagem eleitoral. Se você não me vota, eu não te ajudo. E essa chantagem eleitoral provocou a degradação da educação, a degradação da alimentação de 0 a 4 anos, e os meninos hoje não conseguem entender nada, não fazem uma conta de quanto é 10% de 100, então uma dependência de dinheiro em relação ao Estado. Então isso não vai ser rápido. Então, mas você não acha ruim quando você perde a noção quanto vale as coisas aí? Muito. Aí é que nem o abacaxi 15 mango, a melancia 35. Ele chama Até então 35 a gente almoçava. É isso aí. 35 é um almoço. Ainda hoje. Aí a melancia... Ainda hoje. Até menos tinha. Então, isso aí tá meio zoado. Mas aumenta o valor. E daí pro cara aumentar de 35 para 70, é isso aí. E daqui a pouco tá 100. Pulo. Aumentou uma vez. E o pior é que você perde a referência, né? Aí quando você perde a referência, vira o que a gente chama de... E você sabe o que acontece? Difusão. Eles falam, os europeus falam que a gente não valoriza o dinheiro. Porque moeda aqui, ninguém junta a moeda. É verdade. Né? A moeda, o cara fala, isso aí é moeda, não quero esse troco. É verdade. E então, por isso que as coisas ficam assim, meio... desvalorizadas. Não, a gente não isso é uma pode verdade. Ver, moeda você joga fora, mas você não valoriza aquilo. Tem uma bolsinha, né? Eles guardam moeda. Você esteve nos Estados Unidos, o Rogério Morgado também, eu estive agora há pouco. Eles te dão um centavo. Ou seja, desde 98, você entrega 11 e eles te dão. Eles dão os duas moedas de um centavo. E se você nega, ele fala, não, eu tenho que te dar. É isso aí. É respeito pela moeda. E quando você tem uma ruptura dos preços relativos, que é o que acontece quando fala, peraí, não tem lógica você pagar isso para um produto e isso para outro produto. Aí começa tudo a desajeitar. Esse é um sintoma
de quando a economia começa a ter alguns problemas. Porque você não consegue referência entre um preço e outro preço. Muito bom. Teve a pandemia também, que deu uma bagunçada no mundo, claro. né? Deu uma bagunçada no mundo. Mas já faz 2 anos que Sim. a coisa melhorou. Se a gente continuar dizendo, a pandemia atrapalhou tudo, socialmente, economicamente, politicamente, mas isso faz 2 anos. Já não me parece que Não hoje dá pra culpar possamos mais, jogar a culpa nisso aí. Não me parece. Você acha que não? Não. Na pandemia, da mesma forma, o governo Lula jogou a culpa no Bolsonaro. O primeiro ano cola, agora já nesse ano não cola mais. Tudo é o Bolsonaro. Herdou a dívida. Herdou. Você estava lá no Bolsonaro com a baleia? Não estava lá, mas Colchão na baleia, tá certo? E aí foram lá e prenderam Prendeu a baleia? Não, prenderam o assessor. Prenderam o assessor do Bolsonaro. Mas não por causa da baleia, não tem nada a ver com o baleia. Não, foi a baleia, pô. Colchão na baleia. Tem baleia. 90% do jet ski não tem hélice. 90% do jet ski não tem Foi hélice. lá aquela vez Foi o que... psicólogo da baleia. Não, prenderam... Ele fez o negócio da baleia, disse que tinha gente pra caramba lá. Molestando Aí baleia. o Bolsonaro vai e fica mito, né? Aquela gente tarada. Baleia não gosta. Aí eu vi o cara com uma baleia no palanque. O cara pegou uma baleia, sabe essas baleinhas? Ele ficou com a baleia. Eu falei, meu Deus. Aí hoje já mandaram prender todo mundo. Não pode Todo mundo chacota. em cana. Tudo Valdemar. Mandou prender porque o Corinthians perdeu. Não tem mais como fazer humor nesse país. Não dá. É Não complicado. tem mais como fazer humor nesse país. É verdade. Os caras Não tá ganham. fácil. No meu Não show. tá fácil. Os caras ganham. Não tá fácil. Eu tenho algumas ideias de vídeos novos, viu? Em qualquer momento a gente traz alguns ser vídeos. preso. Mas Cuidado, hein, tranquilo. hoje. E as segretes? Eu tenho que fazer o break? Então vamos fazer um break para a baleia do Bolsonaro. Tá certo, Você está assistindo a gente. Saudade da minha A baleia. baleia do Bolsonaro vai ganhar um break agora. Vai lá, Reginaldo. Ô, baleia. Ô, Segre, a gente tava fazendo sempre esse comparativo da Argentina com o Brasil. E, da tua perspectiva, o Sami deu aqui um relatório catastrófico da economia, você falou também. Quando o povo argentino começou a se manifestar por conta da inflação, você acha que o Brasil vai ter o mesmo comportamento? E quando você acha que vai ser esse estalo? Não me parece que seja igual, Alva, porque na Argentina, a memória do argentino nos últimos muitos e muitos anos é sempre inflacionária. Somente na época da conversibilidade, que foi o pai do Plano Real. Ou seja, sobre a ideia da conversibilidade em 1991, foi puxado o Plano Real e melhorado em função dos erros da conversibilidade. Mas aí começou o problema. Resolveram, não fizeram os deveres do lar em termos do déficit, que continuava alto, inclusive na época do Menem, e aí desandou tudo. De la Rua, crise social e o resto das questões, salvo quando, na época do Kirchner, e era muito parecido com o Brasil, eles trabalharam no superávit gêmeos, era superávit primário e superávit comercial. Mas depois a Cristina soltou isso, e aí ninguém mais conseguiu resolver. Por isso hoje, para o argentino, uma inflação de 25% é alta, mas já está acostumado. Esse é o grande problema. Eu não sei, de verdade, todo mundo espera ter uma inflação baixa, mas eu não sei se o argentino estaria acostumado com uma inflação baixa, porque ele já está acostumado com uma inflação muito alta. Ele gosta de dólar, né, o argentino? Tudo. Ele Sempre ama dólar. Culturalmente, né? De guardar. Agora aqui, você viu lá, eu não sei se foi a Tebet que falou. Atenção, você que tem uma casinha e tá com... que já vai pro saco. Tá com o pé na cova, tá no bico do corvo. Agora diz que você vai de 8%. Quanto que é o imposto de herança? 4. É 8%? Chega a 8%. Não, eu acho que mas chega a depende 8%. do estado. Acho que é por estado, né? Diz que chega a 8%. É de 4 a 8, vai aumentar. É a Tebet que falou Foi. isso? Quer aumentar. Foi. Não, o Haddad tem uma entrevista mais antiga que ele fala que tem que ser 40%, Então, uma coisa assim. Vai ser, de 8 vai para 30. É isso aí. Ela 30%? De 8. De 8. Porque o rico, como o Samidana, Sim, tem vários já imóveis. tem. Você sabe disso. Você tem uma empresa, aquelas Uma empresas. holding. Esse tem. Isso. Ele Holding. tem empresa As Ilhas multinacional. Virgens, multinacional e tal. O cara que é rico, ele já fez todo o esquema para não cair nessa. Blindagem. Sabe quem vai se ferrar? O pobre. Exato. O cara que tem uma casa. Você quer filho, o velho tá lá no bico do corvo, morre. Para você pegar a casa é 30%. Tá louco.
Mas Emanuel acabou de falar. Mas não deveria ser aprovado. Mas vai ser aprovado, porque os caras precisam tirar dinheiro de todo lado. E o cara não tem blindagem patrimonial igual o Sam. Esse é um problema para os investidores de qualquer coisa, porque você vê que o apetite do governo de arrecadar não condiz com a vontade e a necessidade de diminuir o gasto público. E o que não entende é que com os indicadores que o Brasil tem, inflação baixa, PIB crescendo, desemprego caindo, se eles cuidassem isso, o Brasil voava. Sim. Voava. E não tem a ver com esquerda, direita. Todo mundo quer que o governo se dê bem. Eu não ligo se é Lula, é Bolsonaro. Porque se eles... Lula. Liga não, sim. lógico que ligo. Liga, sim. É protocolar. Liga. Mas eu ligo menos ou ligo mais. Não é que não ligo assim. Liga mais ou liga menos. Você tem essa simpatia ideológica. Mas eu não quero que o Brasil esteja mal mesmo com um governo que não é da minha simpatia. Por quê? Porque é melhor para todos e é ruim para todos se dá mal. E o cara não entende, fala, verdade. Cuida, então, mas deixa eu falar uma coisa com você. Diga. Fala. A gente sabe, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, certo? Depende. Não, a gente não sabe direito. Você não sabe direito na sua vida o que é certo e o que é errado. Agora, o que é errado, a gente sabe. Então, claro. O que é muito errado, a gente sabe. A gente sabe que é muito errado essa lei que deixa os bandidos na rua. É a gente não ter segurança. A gente sabe que isso é muito errado. A gente sabe que é muito errado o cara falar que vai humanizar crime. Isso é errado pra cacete. Nem falar. Qualquer um sabe que é muito errado. De acordo. Certo? Não tem a gente sabe que isso é errado. Vai ser uma escola de assaltantes. Por favor, me entregue as suas coisas. Sirva-se à vontade de me dar os seus pertences. Exatamente. Isso é humanizar o delito. Isso a gente sabe que é muito errado. A gente sabe que é errado ser amigão dos bandidos. Sim. E ser contra a polícia. Isso está errado. É muito errado. Corrupção é errado. Corrupção é muito errado. Então, a gente sabe que essas coisas são erradas e você não pode compactuar isso. Porque se isso está no governo e o cara está falando e a gente está aceitando que sabe que está exatamente errado, vai acabar se transformando na realidade do dia a dia. E escala. Que é o que aconteceu. E o exemplo. À medida que o tempo foi passando, vai ficando normal. A gente vai aceitando, vai normalizando tudo e a gente fala, porra, eu vivo num país de merda. Sim. Por quê? Porque a gente deixou que essas coisas acontecessem. Mas, Emílio, isso acontece numa família. Você vê o pai acordando cedo e o filho provavelmente vai acordar cedo, imitando o pai do esforço do trabalho e tal. Se você vê o pai acordando meio-dia, pegando uma ajuda social e tal, qual vai ser a motivação do filho de fazer diferente e melhor? Nenhuma. E isso acontece a mesma coisa. Aí você fala, eu trabalho o tempo todo, mas se eu roubo alguma coisa e humanizar o delito não está errado, então qual é o custo de oportunidade? Entra e sai. Aquele moço de 16, 17 anos que enxerga que ele não tem possibilidade de futuro, ele vai para o lado da bandidagem. Então, isso que tem que mudar. O conceito do futuro em função do sacrifício de cada um. Cara, se você estudar, você buscar uma habilidade, você vai ter um futuro melhor. E você mostra isso. Mas o exemplo né? Tem que ser dado. O exemplo. O exemplo em si. Né? Agora, olha o que aconteceu. Nesse ano, temos 58 eleições de vários tipos no mundo. O ano de maior eleições. Eu anotei, inclusive, aqui para não cometer nenhum erro. 30 são presidenciais, 16 são de primeiro-ministro. E a primeira foi, dia 4/2, Salvador. O Bukele ganhou com 85% dos votos válidos. Aí você vê, e isso é legal? O cara burlou a lei. Deu uma pedalada. Deu uma bela pedalada. Ele saiu do governo 6 meses antes, conseguiu o aval da Suprema Corte de Justiça, se candidatou de novo, e aí você vê como o eleitor se preocupa por questões que são muito mais importantes para ele que o próprio cumprimento da Constituição. Porque para ele melhorou muito a segurança do país. Muito. Sim. Muito. E está sendo copiado agora pela Nicarágua. Não sei como. A Nicarágua está fechando a ONG da doidada. Nicarágua está fechada. Eu não sei quem está. Nicarágua é do outro lado. Que é da mulher. Da mulher lá, que é a presidente. Guatemala? Não. Da Itália? Não, na América Central ali. Eu não lembro agora. É um desses países ali. Honduras é uma mulher. Então, vai copiar o modelo do Bukele. Tolerância zero. Lógico. De fazer a cadeia lá, super cadeia. E aí não tem humanização de nada. O cara falou, se vocês continuam aí, eu tiro... Mas direitos humanos... Mas os direitos humanos deveriam ser direitos humanos para todo mundo.
Não apenas para defender bandido. Então, mas diz que prende qualquer um. Tem, mas não sei. Por isso, e aí? O que vale? Quem mas aqui tem a também, razão? os caras estão indo em cana também. Aqui também, né? Sim. Se você pegar aqui também, vai lá... Carteira de vacinação. Agora vai ser interessante a dos Estados Unidos em novembro e a da Venezuela também. Isso ninguém tá falando da Venezuela, né? Ninguém. Porra, mas o Só a Biden, gente. como o Biden tá zoado, hein? Completamente. Tá, Tá faz tempo. Você viu? Completamente. Poderia falar, tá abençoado. Fala, tá abençoado? Não, bem zoado. Tá bem zoado, Tá também, porque tá zoado o Biden. Tá muito zoado. E não tem um cara mais novo, né? É que nem o Brasil também. O Mas Brasil aí também. tem a polarização de novo. É Lula, Bolsonaro, é Janja, é Michele, é Biden, é Trump. Não tem intermediário. Mas, por exemplo, nessa questão dos Estados Unidos, ô Segre, do lado do republicano tem uma turma. Tem o Ron DeSantis, tem o... Já saiu. É tudo fraco. É tudo fraco. Haley. Você viu a mulher lá? Como é que ela chama lá? Nikki Nossa, Haley. ruim. Nikki Haley. Fraca. Vai sair. Teve a votação ontem lá das primárias. Fraca. Teve a Perdeu contra votação. ninguém. Teve ela contra ninguém. Ela perdeu. Sim. Ela perdeu de Perdeu contra 60%. Ela perdeu de 60% para ninguém. A Taylor Swift Ela- dá mais ganhou. voto do que ela. Ela é muito fraca. Mas não é esse o meu ponto, se eu puder terminar. Ó, Exatamente. A questão é que Mickey. tem nome. O do Biden, qual é o nome? Não tem. E aqui também é parecido. As lideranças de direita têm um monte de possíveis Que não candidatos. tem direita. Tem o Não. Bolsonaro e a esquerda. Não, mas Não você tem direita. Fala que qual é a direita aqui? Pô, você tem o... Quem é direita? Tarcísio. Não Você tem. tem o Nicolas, Zema. você tem o Tem Tarcísio, direita. você tem o Não Zema, tem. você tem um monte. Tem. Ué, não é da Tem direita? direita mais aqui? liberal. Tem direita no Não, Brasil? Não é tanto. O mais direita é Bolsonaro. O resto é o Bolsonaro de e a centro à esquerda. direita. O Não, mas Tarcísio o que eu mais- quero dizer é que a direita está fazendo possíveis futuras lideranças. A esquerda não. A esquerda depende até hoje do Lula. O Lula Mas tá é sim ou de não. propósito. Qual é? Pra mim é de Não, tudo propósito. bem, mas qual é a grande liderança depois do Lula da esquerda? Você não sabe. Agora na Ah, mas direita ele você tem escolhe. vários Vai prováveis. ser. Ele escolhe. O objetivo do Lula é que o PT nasceu com ele, viveu com ele, chegou ao auge com ele e vai morrer com ele. Com ele. É. Ele não quer deixar ninguém depois dele. Passar Essa o é a bastão. característica do populismo da esquerda. É filho, é esposa, é marido ou é... Tem a Janja, sei né? lá. A Janja, Não tem pode ser a Janja. Para mim, Passar e o eu estou bastão. dizendo isso no 3 em 1 o tempo todo. A Se Isabelita o Lula Peron. não foi, vai ser a Janja. A Isabelita Peron. Sim, vai ser. Você é um puta peronista. né? Eu? Gosta de Disfarçado. Choripanista. Mostra o peru. Deixa eu falar É sério. romântico. Tá errado isso aqui. Aqui, Segredo romântico. aqui esse negócio de direita é uma conversa mole, é tudo Total. oportunista. É Boa. tudo cara oportunista. Isso. Vota onde que vota lá pelo esquema dele. Tem o Leonardo, Bolsonaro tem e a isso, esquerda. né? Sim. Isso é nítido, cara. Tem. Isso é nítido. Sim. Pega lá, é tudo oportunista. Tá, mas quem vai ser o candidato em 2026? O Bolsonaro não é. Eu não sei. Olha lá, eu mais sei. um, tá Aí, vendo? E o cara é, meu, comentarista 3 em 1, irmão. Mas Pra mim é a como mesma é coisa. jeito? Eu não Mas não entendo pode tá você. errado. Você não entende, mas a Se política o cara muda. sobe com a baleia. Os caras tá querendo prender ele a Bolsonaro qualquer ia valer. custo. Ué, mas o cara Prender sobe o- com a baleia. E não Pode faz, ser um lógico que erro não. eleitoral. Prender o Bolsonaro. Dá vai- força. Se a justiça determina por uma questão judicial, tem que ser prendido como qualquer outra pessoa, com um processo legal, Certo. tem que ser a sentença. Não tem ninguém, não deveria ter ninguém Pois acima é, da mas lei. a Não gente sabe, deveria ter ninguém. Mas em questões eleitorais, há 4 anos atrás, você teria dito que o Lula ia ser candidato? Mas aí foi outra Mas coisa. é outra pegada, Aí é né? outra Mas a pegada pode mudar também. Então, Mas a pegada, Pode ela, mudar. ela pode ser mudada. sei, Vai mas mudar aí- através de não. quem, velho? Através de quem, Mas gente? aí, Vocês estão loucos. eu acho que vocês estão muito... Otimista. Não Então. sei. Muito torcedor. Eu sei que Jesus no desça TSE, aqui. no Né? TSE em 2026, você vai ter o André Mendonça e o Marques Nunes Marques. Eles vão ser os dois Nossa. do TSE. Eu não sei. Hoje a justiça no Brasil é interpretativa. Você tem um ministro que fala uma coisa, Mas outro pra um ministro Olha a lado fala movimentação outra. política, daqui a pouco o Lira lá junto com o Lula. Tem outros lados Eu aí. A sei. gente não tá só pra um caminho. Vocês estão muito. Então A tá, questão então legal beleza. é Você acha que os caras vão querer então, comprar essa amanhã- treta em 26? Olha, não galera, compraram? Não Desculpa, vai. mas quem tá assinando a porra toda já tem um lado e não vai rolar isso daí. Simples assim. É isso É aí. possível. Não estou dizendo que vai acontecer. Não vai. Mas eu não tiraria nunca ninguém da política do páreo pensando que ele está fora. Nem de um lado, nem do outro lado. Até porque O Brasil não é para amadores. Não é. Não isso que você quer dizer? Não é para todos. Lógico, não é. Mas até porque um se sustenta em função do outro. Sim, sim, claro.
Você Claro. precisa Só existe. ter o Mas outro é- para mas- ter um. Se então, não tem o outro... Mas é Bolsonaro e Lula. Então... Por isso que um fica alimentando o outro. Então, mas Porque se aí o só tem Bolsonaro os não dois. estiver Não e o entra... Lula for em 2026, contra quem vai ser a campanha? Contra quem? Se o cara tiver preso. Tem que ter a contracara da esquerda e a direita. Não tem a contracara da esquerda no centro. Porque Tem daí a pode direita. vir um moderado. Vai ser o Alckmin E na a terceira direita. lei de Newton. Você tem ação e tem reação. Não sei, mas o Bolsonaro é um cara que consegue. Ele consegue atrair essa galera que vai atrás. É Muito. impressionante. O Bolsonaro é um cara de ver que nem o Milley lá. Igual. É uns caras diferentes. É uns caras. Igual. É uns. Carismático, Sei lá o que é. É diferente. É outra pega. É igual. É a baleia. Ô, baleia. Oi. Em qualquer Vocês viram a momento baleia? deveria vir a baleia em lugar do leão. Tinha milhares de pessoas. Aliás, e o Bolsonaro lá, o Bolsonaro e uma baleia. Eu falei, uma baleia. Baleia de cara. boia. Baleia de boia. Do Aquela senhor. baleia. Aquela que você vai na baleia que você piscina. compra, é. Banner do Bolsonaro deveria Morgado. sair com uma boia. Ai, em forma que de baleia. sensacional. É muito legal. Muito Enfim, bem. Emílio. É isso, Segre? É isso. Estamos aí cantando. Eu vou no Urus lá. Quando vai ser? Dia- Sexta? Sábado 10 de fevereiro, Quatrino. Aí é Quatrino. Urus. Dia 16 de fevereiro, Urus. Aguardamos aí a tua missão. Depois do carnaval. Depois do carnaval. Aí depois tem 25 e 27 de fevereiro, Caxias do Sul. Opa. Boa. No 28 de fevereiro vamos ter um almoço empresarial de política e economia também no Urus. Ampliamos o leque e a Segrete sempre presente. Sim. O Clube das Segretes. O clube, A Segretes é o o bloquinho seguinte. do Corega. Patrocínio Corega Big Frau. e Prevent Senior. Se você... 80 a mais. 80 a mais. É 80... Hã? Gente muito legal. Sim. Ó, Vera, Muito Lúcia, experiente, Rita, sim. Antonieta são as primas. Como é o nome? Tem a Tem a Segrete. Silva, Tem as irmãs Vera, Graça Vera. Ah, Vera, eu ouvi Coveira. Não, Falei, Vera, pô. Vera. E dia 1º Vera. de março, Aí no sim, hein? Teatro Gazeta. Ah, esse é bom. Gazeta. aí, ó. Essa é Esse o Zuckerman vai. Elas vão Essa estar é com boa. pompom, as Segretes. Sim, É isso tá aí. sempre. Tem até Segre, um obrigado. broche. Você tá lá no 3 em 1. 3 e 1, firme e forte. 3 em 1 daqui a pouquinho, a partir das Boa. 4 da tarde. De 4 a 6. De 4 a 6, o 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. Grande Com Segre. o nosso querido Segré. E tá lá também o Gani. O Gani. Gani, o Piper. Mullets da Gani Pan. é um Solteirão tenta- do momento. É. O Mullets Ali, da ali Pan. também só tocando a bola. Só- E o Piperno. Só cruzando Piperninho. sem goleiro. Piperno. Piperno é gente boa. Piperninho? É gente boa. É gente boa. Amigos do Ramal. Vamos fazer O que ele você uma quer? pessoa O liberal. que você quer, Dedê?